Esse vídeo tem como objetivo mostrar para vocês algumas particularidades da avaliação manual em relação ao KM e o tempo. Tá? Então eu tenho aqui, hipoteticamente, uma série de setores da avaliação manual ou divisão de equipes. Tá? Então eu vou entrar aqui em GSVC, setor de avaliação. Tá? Então eu tenho aqui em torno de 43 setores. Tá? Muito bem. Então quando eu defini esses setores, essa divisão de equipe, o KM linear, o total do KM linear foi definido em torno de 4,5, certo? 4,5 km. Mas nós sabemos que como a via tem dois lados, lado direito e lado esquerdo, então é o dobro. O varredor ele vai percorrer o dobro desse KM, tá? Isso é importante. Então se eu tenho 40 trechos lineares, na verdade eu tenho dois também, então eu tenho 80 trechos, tá? Muito bem, então também nós temos o fator tempo. Esse fator tempo que eu tenho aqui, como já disse antes nos outros vídeos, é a velocidade média da pista, que não tem nada a ver com a velocidade média do varredor, tá? Então vamos entrar aqui em frequência, para ficar mais fácil. Frequência da variação, tá? Eu tenho aqui em torno de 174 km, tá? De vias, sabemos que é o dobro que o varredor vai percorrer, tá? Então quando você clica nesse botão, nesse outro relatório, o que nós temos aqui? Além de colocar a frequência, o turno do dia da semana, ele já calculou aqui o dobro, simplesmente o dobro, tá? Que é diferente da coleta, né? A coleta você tem a produtiva e improdutiva. No caso da avaliação, você tem o dobro, ou seja, o lado direito e o lado esquerdo, tá? Até você tem um pouquinho de improdutiva quando o varredor atravessa de um lado para o outro. Ele não está varrendo, ele está fazendo uma improdutiva, tá? Mas tudo bem, isso eu vou falar mais no itinerário. Então nós temos aqui 174 km lineares, tá? São essas vias que eu assinalei, tá? Mas na verdade esse relatório mostra que você tem 348, tá? Muito bem, então 348, peso normalmente a gente não verifica aqui, porque esse relatório tanto faz para coleta como para avaliação. Tá? E aqui nós temos uma velocidade média total da pista, que é 26 km por hora. Então não é o caso de um varredor. Tá? Então vamos colocar aqui esse botão que diz velocidade média em cima da coleta ou deslocamento do varredor. Tá? Então vamos colocar aqui qual seria a velocidade média do varredor. Vamos colocar aqui em torno de 5. Tá? Muito bem. Então agora se eu chamar aqui, tá? De 6 horas vai passar para 69 horas. É quase 70 horas para fazer tudo, tá? Vamos lá. Vamos ver isso aqui, tá? Vamos ver esse outro relatório aqui. Então eu tenho quantos? Eu tenho 348 quilômetros aqui, tá? Né? Toda essa área, tá? Então eu tenho aqui, ó, o total de trechos, 3.600 trechos, porque é o lado direito e esquerdo, o total em horas, 70 horas, tá? Então a soma de todas essas equipes, eu tenho em torno de 70 horas. Muito bem. Agora vamos verificar setor a setor. Ó, setor de variação, tá? Vamos chamar o relatório aqui novamente. Então eu tenho aqui a frequência, o turno do dia da semana, que eu já lancei. Então aqui vocês podem perceber, aqui ó, KM produtivo, tá? Então tá aqui 8 km, 8, 8, 8. Por que 8? 8 porque aqui é o dobro, ó. É 4 linear e aqui é o dobro, tá? Muito bem, então eu tenho 8 km, lado direito e lado esquerdo, tá? Aqui eu tenho total de trechos, aqui eu coloquei 5 km em média, o varredor pode ser 3, 4, não importa. Então aqui o total 1 hora e 45, tá? Então ele vai levar 1 hora e 45 esse setor, 1 hora e 45, aqui ó, os horários aqui ó, ao tempo total, ó, tá? Muito bem, ó, o tempo total, então o tempo total vai dar 69 horas. Então aqui você consegue enxergar de uma forma geral o tempo de cada setor, tá? Então esse vídeo é para mostrar a vocês o KM e o tempo da variação, tá? E não esquecer que quando você clica um trecho, na verdade ele vai percorrer o dobro, que é o lado direito e o lado esquerdo, tá? Muito bem.